Cidade fantasma. A maldição da selva amazônica. O sol queimava o céu da floresta como um ferro em brasa. O helicóptero da Polícia Federal cortava o ar denso da Amazônia, sacolejando sobre a vastidão de verde sem fim. Dentro dele, o experiente policial Barroso, de bigode espesso e olhar endurecido por décadas de combate ao crime, observava o terreno abaixo com desconfiança. Ao seu lado, policial Paula, jovem, séria, meticulosa, revia o mapa digital da região. A denúncia veio de um pescador ribeirinho, disse Paula. Diz que viu uma mulher loira sendo arrastada por 2 homens na direção da mata fechada. Barroso coçou a barba. E por que diabos alguém sequestraria uma turista nessa parte esquecida do mundo? Talvez não seja uma turista, Barroso. Talvez tenha vindo procurar alguma coisa ou alguém. O helicóptero pousou numa clareira improvisada. Já os esperavam Charles, um guia local de confiança, e seu sobrinho, Rodrigo, rapaz forte e calado. A trilha começa aqui, disse Charles, apontando para um caminho meio escondido entre cipós e raízes. Ao longe, uma figura observava o grupo do alto de uma colina tomada por samambaias. Os olhos da criatura eram opacos, vazios, como se a alma tivesse fugido há décadas. Tem certeza de que viu algo? Perguntou Paula. Sim, senhorita. Eu vi, disse Charles. E não era coisa desse mundo. Enquanto isso, em outra parte da selva, Isabel, jornalista investigativa do sul do país, fazia anotações em um caderno surrado. Estava acompanhada de João Rodrigues, antigo soldado da borracha, hoje conhecido como caçador de lendas. Tem certeza de que essa tal cidade fantasma existe, João? Sim, Isabel. Existe. Ou existiu. Só que quem entra lá não volta. A noite caiu rápido como um manto negro. O grupo de Barroso acampou ao lado de um igarapé, cercado por sons que pareciam vir de outra dimensão. Paula estava inquieta. Tem algo errado com este lugar. Charles lançou um olhar furtivo ao redor. Estamos sendo observados. Rodrigo, que mexia na mochila, travou. Meu tio me contava histórias dessa região, de um povoado que desapareceu da noite pro dia. Disparates, respondeu Barroso. Essas lendas só servem para enganar forasteiro. Na escuridão, algo passou correndo. Um uivo baixo, seco. O cachorro Ted, pastor alemão treinado e parceiro inseparável de Jaqueline, rosnou. Jaqueline, com lanterna em punho, se aproximou. Calma, garoto. O que foi? Os olhos de Ted seguiam algo invisível aos humanos. De repente, um grito rasgou a mata. Todos se levantaram. Barroso sacou sua pistola. Fiquem juntos. Paula, comigo. Eles correram pela trilha até uma clareira. Lá, encontraram um corpo pendurado pelos pés, amarrado com cipós. Era um dos mateiros da região. Estava seco, como se tivesse sido sugado por dentro. Paula arregalou os olhos. Isso não é natural. Nem humano, disse Barroso. Pela manhã, o grupo decidiu seguir o caminho da visão de Charles. Após horas de caminhada, chegaram a um vilarejo abandonado, coberto por raízes e silêncio. As construções de madeira apodrecida ainda ostentavam placas em português antigo: Boteco do Zé, Igreja de São Bartolomeu, Hotel Bom Descanso. Isso aqui não existe nos mapas, comentou Paula. Porque foi apagado, disse Charles. Essa cidade foi amaldiçoada. Rodrigo chutou algo no chão. Uma ossada humana, com a mandíbula quebrada. Que diabo aconteceu aqui? Dentro da velha igreja, o ar era gélido, apesar do calor infernal lá fora. Ted parou na entrada e rosnou. Jaqueline, segurando-com pela coleira, disse: Ele não quer entrar. Por que não? Questionou Paula. Os animais sentem coisas que a gente não sente. No altar da igreja, uma figura apareceu. Era um homem alto, com uniforme de jagunço do início do século XX. Os olhos eram cinzentos, sem pupilas. Quem ousa entrar na terra de Devlin? Disse ele, com voz caverna. Barroso apontou a arma. Polícia Federal. Identifique-se. A figura apenas sorriu. Vocês vieram tarde demais. Essa cidade pertence aos mortos agora. De repente, o homem desapareceu em fumaça. Paula correu até o altar. Era real. Ou um fantasma. Não sei, respondeu Barroso. Mas seja o que for, estamos no meio disso agora.
Em outra parte da cidade, Isabel e João Rodrigues chegavam, guiados por um velho diário que Isabel descobrira em Manaus. Esse lugar é igual ao que o diário descreve, até o sino quebrado da igreja. Significa que a maldição ainda está viva, disse João. Precisamos ir embora. Mas já era tarde. As portas da cidade invisíveis fecharam atrás deles. Sons começaram a ecoar pelas ruas de terra batida. Riso, cavalos sem cavaleiros galopando, e sinos tocando sozinhos. Paula tentava entender os sinais. Devlin, esse nome. Eu já li isso antes. Barroso ergueu uma placa no chão. Prefeito Devlin, 1898. Ele não era apenas um fantasma. Era o dono dessa cidade. E ainda é, completou Charles, sombrio. Do alto da antiga prefeitura, Devlin apareceu de novo, agora com outros ao seu redor. Antigos moradores, deformados, meio mortos, meio vivos. Esta terra foi tomada pelo pecado, e só o sangue libertará sua alma. O grupo se preparava para o confronto. Paula recarregava a arma. Jaqueline ajustava o colete de Ted. Rodrigo amarrava o terçado. Charles retirava do pescoço um pingente de madeira. Que os espíritos dos nossos protejam vocês. Cidade fantasma, a maldição da selva amazônica. O som abafado dos tambores ecoava pela cidade morta. Um ritmo lento, tribal, que parecia vir do coração da própria floresta. Os olhos de Charles estavam vidrados. Eu conheço essa batida. É chamada o pulso da morte. Rodrigo aproximou-se da janela da antiga venda. A cidade está cercada. Barroso caminhou até a porta com cautela. Cercada por quê? Paula respondeu. Não por quê. Por quem? Do outro lado da rua de Bao, começaram a aparecer vultos. Homens e mulheres com trajes do século XIX, porém com pele esverdeada, descascando como madeira podre. Seus olhos ardiam como brasas. Um deles, sem mandíbula, apontou para o grupo e gritou um som inumano. Barroso atirou. O tiro acertou o peito da criatura, que caiu, mas se levantou segundos depois. Não funciona, gritou ele. Essas coisas não morrem como a gente. Ted avançou, rosnando. Saltou sobre uma criatura e arrancou-lhe um pedaço do ombro com uma mordida poderosa. Jaqueline correu para protegê-lo. Volta, Ted, volta. Paula sacou uma pequena cruz de prata que carregava no pescoço. Aproximou-a de uma das criaturas. Esta gritou e recuou como se tivesse sido queimada. Eles odeiam prata, concluiu Paula. E talvez algo mais. No porão do antigo cartório, Isabel e João haviam encontrado livros em couro de peixe, com registros do século XIX. Um deles, com o título Doutrinas do Julgamento, estava manchado de sangue seco. Leia isso, disse João, entregando a ela o livro aberto. Isabel passou os olhos sobre os parágrafos em português arcaico. Em 1898, o coronel Devlin firmou um pacto com o espírito das águas negras para manter sua cidade isolada da corrupção externa. E o preço? Perguntou João. A alma de cada morador. Lá em cima, os outros continuavam cercados. Charles reuniu todos dentro do que estava da antiga escola. Eles estão testando nossas defesas. Como assim? Perguntou Estevão, que havia se juntado ao grupo com Paulo Henrique momentos antes. Como caçadores em volta de uma fogueira, esperando o fogo apagar. Paula olhou para a lareira abandonada. Talvez seja isso que precisamos, fogo. Barroso assentiu. Vamos preparar armadilhas. Jaqueline amarrou garrafas de álcool com mechas de pano. Rodrigo enfileirava garrafas com querosene em pontos estratégicos. Quando entrarem, vai ser um inferno de verdade. Ted rosnou de novo. Um vulto surgiu na porta da escola. Não era um zumbi. Era Devlin em pessoa. Imponente, com cartola e casaco de coronel do Império, carregava uma bengala com uma caveira dourada. Vocês são intrusos. Este solo foi selado com sangue. Paula deu um passo à frente. E vamos libertar os inocentes que você mantém aqui. Eles são meus agora. Não são mais, respondeu Barroso, puxando o gatilho. A bala passou direto por Devlin. Ele riu. Tolos. Só a verdade me destrói. No cartório, Isabel lia em voz alta. Somente os descendentes dos traídos pelo pacto podem encerrar a maldição.
João ficou pálido. Eu sou neto de um dos primeiros moradores que tentaram impedir Devlin. Então você é a chave. De repente, o chão tremeu. Gritos surgiram do lado de fora. As criaturas estavam invadindo a escola. Rodrigo acendeu os coquetéis Molotov. Paula os lançou pelas janelas. O fogo engoliu parte da rua. As criaturas gritaram, mas continuavam vindo. Ted foi ferido por uma das entidades. Jaqueline se jogou sobre ele, protegendo-o com o corpo. Aguenta, garoto. Eu tô com você. Paula arrastou ambos para dentro de uma sala. Ele ainda respira. Vamos salvá-lo. Do lado de fora, Barroso enfrentava Devlin com um terçado de prata. Você representa tudo o que há de podre nesse país. E você acha que pode purificar isso com justiça. Não, mas posso te destruir. Barroso golpeou Devlin, que se dissolveu em névoa. A névoa entrou pela boca de Estevão, possuindo-o. Não, gritou Paulo Henrique. Estevão agora falava com a voz de Devlin. Vocês não entenderam. Isso não é só uma cidade. É um pacto eterno. No cartório, Isabel preparava um ritual descrito no livro. Precisamos de terra da fundação da cidade, fogo ritual e sangue do herdeiro. João Rodrigues cortou a palma da mão sem hesitar. Isabel misturou os ingredientes e desenhou um símbolo antigo no chão. Que a floresta nos proteja. Um raio cortou o céu. O sino da igreja tocou sozinho. Devlin, agora com o corpo de Estevão, caminhava na direção deles. Vocês não vão me deter. Paula, Barroso, Jaqueline e Charles correram para o cartório. Rodrigo ficou para trás, segurando a linha de fogo. Vão, eu seguro eles. Dentro do cartório, o símbolo no chão começou a brilhar. João se ajoelhou sobre ele. Estou pronto. Isabel derramou a mistura sobre o símbolo. Devlin chegou à porta. Eu sou eterno. Não mais, disse Paula. Ela empurrou Devlin para dentro do círculo. Uma luz poderosa explodiu no centro. O corpo de Estevão foi lançado para trás. Devlin gritou, um som que fez os ossos vibrarem. Um a um, os fantasmas começaram a desaparecer. As estruturas da cidade se rachavam. O pacto estava sendo quebrado. Cidade fantasma, a maldição da selva amazônica. A luz do ritual se espalhava como ondas, atravessando paredes e ruas, tocando cada esquina da cidade amaldiçoada. As criaturas gritavam, dissolvendo-se em fumaça espessa, como se fossem poeira do passado finalmente varrida. Rodrigo, que ainda segurava a linha de defesa, viu os corpos em chamas se desintegrarem diante dos seus olhos. Está funcionando, gritou ele, com lágrimas nos olhos. No cartório, Estevão acordava lentamente, livre da possessão. O que aconteceu? Murmurou ele, ainda fraco. Paula correu até ele, segurando seu rosto com firmeza. Você voltou. Devlin se foi. Mas por quanto tempo? Perguntou João, ofegante. O ritual não é eterno. Isabel confirmou com um olhar grave. Apenas selamos o pacto por uma geração. Então temos que destruir a fonte, concluiu Barroso. O artefato original. Charles entrou na conversa. O cajado com a caveira de ouro. Foi com ele que Devlin fez o pacto. Eu vi onde ele caiu. Gritou Jaqueline, com Ted ao seu lado, já de pé, ferido, mas vivo. Todos correram até a entrada da antiga igreja, onde o cajado jazia, pulsando uma luz vermelha e viva. Isso não é madeira, disse Charles. É osso petrificado. Humano. Paula se ajoelhou ao lado do objeto. Isso aqui é mais do que magia. É perversão pura. João pegou o machado. Acabamos com isso agora. Espera, gritou Isabel. Se você quebrar com raiva, pode libertar mais energia ainda. Então, como destruímos? Ela abriu novamente o livro antigo. A relíquia deve ser purificada nas águas da nascente onde o pacto foi selado. Barroso apontou para o mapa da cidade. Aqui, a nascente do Igarapé do Sangue. A trilha até a nascente era estreita e perigosa, cercada por cipós e sons abafados de criaturas que não queriam ir embora. O grupo marchava unido, com lanternas, tochas e o cajado embrulhado em folhas de bananeira. Ted seguia firme, mesmo mancando. Jaqueline o guiava com ternura. Rodrigo, ainda abismado com tudo, dizia: Isso parece um pesadelo do qual não dá para acordar. Não é pesadelo, respondeu Charles.
É um fragmento da história que o Brasil esqueceu. Quando chegaram à nascente, um silêncio profundo tomou conta do local. A água borbulhava escura, quase como petróleo. Isabel se aproximou, abrindo um pequeno frasco de essência ritual. João, traga o cajado. Ele entregou com firmeza. Vamos acabar com isso. Isabel mergulhou o cajado na água, recitando palavras em tupi-guarani antigo. A nascente começou a brilhar em azul, depois verde, depois vermelho. O cajado tremeu, gritou, vibrou como se fosse um ser vivo. Segurem firme, gritou ela. Ele está tentando resistir. Barroso e Paula seguraram as mãos dela. Ted latiu com força, como se expulsasse o mal dali. Uma explosão de luz e água se ergueu sobre o grupo. O som era ensurdecedor. Parecia um trovão eterno. Quando tudo cessou, o cajado não existia mais. A nascente estava limpa, cristalina. As árvores em volta pareciam mais verdes. Os pássaros voltaram a cantar. Conseguimos, sussurrou Paula, exausta. Na volta para a cidade, eles encontraram apenas ruínas. As casas estavam reduzidas a escombros. Os espíritos haviam sumido. A vegetação começava a tomar tudo. A floresta está corrigindo o erro, disse Charles. João olhou para o céu, com lágrimas nos olhos. Meu avô, ele pode descansar agora. Isabel segurou sua mão. Todos podem. E a gente? Perguntou Rodrigo. O que vamos contar para as autoridades? Barroso deu uma risada amarga. Que enfrentamos um coronel fantasma do Império numa cidade amaldiçoada da Amazônia. Paula respondeu que houve um incêndio acidental e a vila foi tomada pela floresta. A velha desculpa de sempre, murmurou Charles. Mais tarde, ao acamparem na beira do rio, Jaqueline cuidava dos ferimentos de Ted. Você foi meu herói. Garoto. Ele lambeu sua mão com carinho. Paula se aproximou com um cantil. Ele salvou a todos nós, na verdade. No dia seguinte, o helicóptero da Força Nacional sobrevoou a área. O grupo foi resgatado, exausto, mas inteiro. Apenas ruínas foram reportadas. A floresta já havia apagado seus rastros. Semanas depois, João Rodrigues escreveu um relatório confidencial para o Ministério da Justiça. Anexou o livro antigo. O título, Cidade Fantasma, o julgamento da selva. Ao final, escreveu: há forças que habitam o coração do Brasil profundo. Algumas devem ser estudadas, outras esquecidas. Cidade Fantasma, a maldição da selva amazônica. A cidade havia sumido dos mapas. Oficialmente, jamais existiu. Os documentos antigos foram arquivados sob selo ultra-secreto. Mas a floresta não esquece. Ela guarda cada alma, cada sussurro, cada gota de sangue derramada sob sua copa. A maldição fora selada, mas não destruída. Semanas depois, no quartel da Força Tarefa Amazônia, Barroso revisava relatórios sobre desaparecimentos recentes. 3 garimpeiros sumiram perto do Igarapé do Sangue, informou Paula. Outra vez? Resmungou Barroso. Aquela área foi isolada. Um deles sobreviveu. Disse que viu um homem de farda antiga com olhos em chamas. Barroso franziu a testa. Isso é impossível. Charles entrou na sala, segurando um envelope. Acabou de chegar dos laboratórios federais. O que é? Perguntou Paula. Charles entregou. Amostras da água da nascente. Contém traços de ouro alquímico. Alquímico? Barroso se espantou. Isso não existe. Pois existe agora, respondeu Charles, sombrio, e está se espalhando pela bacia hidrográfica. Isabel apareceu à porta, com um mapa nas mãos. Se a maldição estivesse movendo com a água, temos pouco tempo. Paula se levantou de súbito. Vocês estão dizendo que o pacto não foi quebrado, só adormecido? Isabel assentiu. E pode estar buscando um novo receptáculo. Rodrigo, do outro lado da sala, murmurou. O sangue do antigo cairá sobre o sangue do novo. O que disse? Perguntou Barroso. Foi o que Devlin disse antes de desaparecer. O grupo se entreolhou em silêncio. E se? Começou Charles. O próximo hospedeiro já tiver nascido? Ou pior, completou Isabel, já estiver entre nós. Enquanto isso, em um pequeno vilarejo à beira do rio Juruena, uma criança caminhava entre as árvores.
Tinha olhos dourados. Falava sozinho em uma língua morta. Os animais silenciavam a sua passagem. Um velho pescador o observou. Quem é seu pai, menino? Meu pai morreu há séculos, respondeu a criança. Mas eu estou voltando. De volta ao quartel, João Rodrigues folheava o livro antigo mais uma vez. Uma página que antes estava ilegível agora parecia nítida. Nele estava escrito: a morte não é o fim para os que pactuaram com o tempo. Ele está voltando, murmurou João. Em outro corpo, em outra era. Barroso fechou o livro com força. Então vamos estar prontos. Paula se levantou. Devlin foi só o primeiro. Charles acrescentou. O Império tinha outros generais ocultistas. Uma linhagem? Perguntou Rodrigo, assustado. Uma ordem. Jaqueline acariciava Ted, agora com uma pequena cicatriz na pata. Nós não vamos deixar que o mal vença, não é, garoto? Ted latiu, como quem jura fidelidade. Isabel olhou pela janela do quartel. A próxima cidade já foi marcada. Qual? Perguntou Paula. Santa Helena. Silêncio. Todos sabiam. O inferno recomeçaria ali. Mas agora estavam preparados. Tinham sobrevivido à cidade fantasma. E voltariam a enfrentar o sobrenatural. Alguns dias depois, na sede da Ordem do Juízo, uma figura encapuzada lia o mesmo livro em um altar de pedra. Eles pensam que venceram. Sua voz ecoava em várias línguas ao mesmo tempo, mas apenas abriram a próxima porta. A câmera imaginária se afasta, revelando um mapa do Brasil com vários pontos marcados em vermelho. Em cada ponto, uma cruz. Um nome, um símbolo imperial. E no centro, uma caveira dourada, ainda intacta, ainda viva.